Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e nós estamos agora trabalhando o primeiro exercício, que é o praticando, referente ao quarto capítulo da frente B. Estamos terminando aí mais uma frente e agora nós vamos estar trabalhando a resolução de questões para a fixação da parte teórica. Então é fundamental que sempre nós tenhamos a prática da resolução de exercícios para podermos fixar a parte de teoria. Então, vamos estar aí sempre nessa relação que não pode se perder durante os estudos, principalmente das ciências da natureza, que são disciplinas que trabalham com uso de fórmulas, muita identificação, muito símbolo. Então, uma das formas da gente fixar essa parte é a resolução de exercícios. Então, nós vamos estar começando aqui com praticando, que é uma das formas que o material aborda a resolução de questões. Nós temos questões praticando, questões do desenvolvendo habilidades e questões do complementar. Então, essa parte da resolução de questões do exercício praticando, vamos começar aqui pela questão de número 1, que diz assim: uma das atividades importantes realizadas pelos químicos é o estudo de propriedades químicas macroscópicas observadas em substâncias simples e compostas. Então, vamos estar relembrando aí o que são substâncias simples e o que são substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas que apresentam, na sua simbologia, apenas um tipo de elemento químico. Já a substância composta vai ser aquela que, na sua simbologia, na sua representação simbólica, ela apresenta no mínimo 2 elementos químicos, e aí nós temos uma substância composta. A constatação de regularidades permite ao químico elaborar teorias para explicar ao nível microscópico essas propriedades. A posição de um elemento no quadro periódico permite deduzir algumas propriedades de seus átomos, de suas substâncias simples e de suas substâncias compostas, nas quais ele está presente. Considerando as propriedades periódicas mais comumente estudadas, analise os itens a seguir, marcando C para certo e E para errado. Então vamos lá, nós temos aí 4 itens, onde nós vamos estar analisando cada um deles entre certo e errado. O primeiro item diz o seguinte: o potencial de ionização é uma propriedade dos átomos dos elementos químicos. Então, quando a gente fala de propriedades periódicas, e falando especificamente energia de ionização, precisamos lembrar que energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron da última camada de um átomo. Então, ele diz aqui que o potencial de ionização é uma propriedade dos átomos dos elementos químicos. Então, esse item, ele está correto, que de fato essa propriedade ela está relacionada aos átomos, principalmente uma relação direta, que sempre é feita quando vai definir a energia de ionização, quando relaciona também com o raio atômico. Então, sempre vai existir essa relação entre energia de ionização e raio atômico. Lembrando que o raio é a distância do núcleo até a camada de valência, que nós chamamos de última camada. Então, segundo item, diz o seguinte: a eletronegatividade é uma
propriedade do grafite e do diamante. Então, esta afirmação, esse item, ele está errado. Ela não é uma propriedade do grafite e do diamante. Ela é uma propriedade dos átomos. Então, a eletronegatividade é uma propriedade específica dos átomos, dos elementos químicos, que fala justamente da força que existe de atração entre um átomo de raio menor sobre um átomo de raio maior, que é a força de atração que um átomo exerce para retirar um elétron, para atrair um elétron do átomo que tem um caráter eletropositivo, ou seja, a tendência a perder elétrons. Então, a eletronegatividade está relacionada à tendência que um átomo tem de ganhar elétrons, atrair o elétron para si. Terceiro item diz o seguinte: em um mesmo grupo da tabela periódica, os elementos localizados nos últimos períodos têm raio menor que aqueles localizados nos primeiros períodos. Então, essa afirmação ela está errada, porque quando os elementos... Então, vamos fazer uma análise aqui de forma correta, né? Quando nós falamos em períodos, quando os elementos estão no mesmo grupo da tabela periódica, a primeira coisa que ele fala, ele diz em um mesmo grupo. Aí ele diz que os elementos localizados nos últimos períodos, então vamos imaginar aí a família 1A, lembrando que apresenta aí 7 períodos, e aí nós temos cada um dos elementos desse grupo, eles vão ocupar um período. Então, os últimos períodos vamos colocar como os períodos 6 e 7. Então, período 6 e 7 significa que os átomos que ocupam esses períodos, né, os elementos, é porque ele vai ter um raio muito grande. Então, o item está dizendo que os elementos localizados nos últimos períodos têm raio menor que aqueles localizados nos primeiros períodos. Na verdade, é o inverso, tá? Então, os elementos que ocupam os últimos períodos têm raio maior do que aqueles que ocupam os primeiros períodos. Então, essa afirmação, que é a terceira, né, o terceiro item, ele também está errado. Quarto item. Tanto para os elementos representativos, são aqueles que terminam subnível S e subnível P, quanto para os de transição, que são aqueles que terminam em subnível D e F, localizados no centro da tabela e na parte de baixo. Dentro de um mesmo grupo, as propriedades químicas são muito semelhantes. Então, essa afirmação ela é correta, é uma afirmação certa, porque os elementos, quando pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, de fato, eles apresentam propriedades químicas bastante semelhantes. Então, questão de número 1 do Praticando, nós conseguimos aqui marcar. Primeiro item correto, segundo item errado, terceiro item errado, quarto item correto. Vamos para a questão de número 2, questão da PUC Minas, uma questão adaptada. Então, vamos observar o enunciado e entender o que é que o enunciado está querendo. Os elementos químicos são distribuídos na tabela periódica de acordo com o crescimento do número atômico. Tal distribuição faz com que os elementos, né, com propriedades semelhantes, fiquem reunidos em uma mesma coluna
e regiões específicas da tabela periódica. De fato, os elementos que apresentam propriedades semelhantes, eles pertencem ou à mesma família. Nós temos metais alcalinos, alcalinos terrosos, os elementos de transição interna e externa, família do boro, família do carbono, nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, nós temos aí grupos e todos os elementos que pertencem a esse grupo, eles apresentam propriedades semelhantes. O que eu quero chamar a atenção é que, nesse caso, nós temos uma continuidade que diz assim: sobre a periodicidade química dos elementos, leia com atenção os itens a seguir. Então, nós temos aí 4 itens e no final ele vai dar o comando para dizer o que é que a gente precisa fazer. Primeira coisa, os elementos da família dos metais alcalinos são os elementos químicos que apresentam maior energia de ionização. Eu vou passar para o comando, né, onde a questão diz o seguinte: identifique qual ou quais item ou itens está ou estão incorretos ou incorreto e corrija-os à medida que a gente for identificando. Então, a primeira afirmação, né, referente ao item 1, ele diz que os elementos da família dos metais alcalinos são os elementos químicos que apresentam maior energia de ionização. Na verdade, fazendo uma análise por períodos, tá? Os metais alcalinos são os elementos químicos que apresentam menor energia de ionização, porque na verdade esses elementos eles vão ter um número atômico menor que os elementos que estão na parte direita. Então isso faz com que o raio seja um raio menor. Então, sendo um raio menor, a energia de ionização ela é maior. Então, fazendo uma comparação com todos os elementos por períodos da família dos metais alcalinos, todos eles apresentam, no caso, um maior raio, automaticamente menor energia de ionização. Então, o item 1 correto seria isso. Os elementos da família dos metais alcalinos são os elementos químicos que apresentam menor energia de ionização, porque eles apresentam maior raio. Segundo item, o raio atômico é a distância medida entre dois núcleos em uma ligação química. De fato, então o raio atômico ele tem também essa compreensão que está relacionada à distância entre dois núcleos em uma ligação química. Então esse item ele está correto. Embora quando nós comentamos sobre raio atômico, nós utilizamos o conceito de raio, que é abordado na matemática, que é a metade de um diâmetro ou a distância do centro até a sua extremidade, né? A extremidade da circunferência. Então, nós utilizamos o conceito de raio atômico para explicar que é a distância do núcleo até a camada de valência. Então, esse item 2 ele está correto. Item 3. Os elementos da família dos halogênios são os elementos químicos que apresentam maior afinidade eletrônica. De fato, esses elementos eles apresentam um raio menor. Então, quando um elemento químico apresenta um raio pequeno, um raio menor, ele tem maior eletronegatividade e automaticamente ele tem maior afinidade eletrônica. Então, o item 3 também está correto. A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons de outro átomo em uma ligação química. Então, de fato,
a eletronegatividade é justamente essa propriedade, onde o átomo tem essa tendência que ele vai exercer de atrair os elétrons do outro átomo que está em uma ligação química. Então nós percebemos que quando essa ligação ela existe, então os átomos eles acabam tendo uma maior atração para o átomo de menor raio. Então, respondido aí a questão de número 2. Vamos passar para a questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão de alternativa e nós vamos estar analisando o que é que a questão de fato ela está querendo. Assinale a alternativa correta em relação aos seguintes elementos químicos: flúor, iodo, lítio e rubídio. Nesse caso, nós temos aí dois elementos. Na verdade, nós temos dois elementos que pertencem à família dos metais alcalinos, que é o lítio e o rubídio, e temos dois elementos que pertencem à família dos halogênios, que é o flúor e o iodo. Então, sobre esses elementos, a questão ela dá o comando logo no início, quando ela quer que você assinale a alternativa correta. Então, a tabela periódica organiza os elementos químicos, até então conhecidos, em uma ordem crescente de número. Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples que eles formam variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares, em função do aumento ou da diminuição de seus números atômicos. Então, assinale a alternativa correta em relação aos seguintes elementos químicos: flúor, iodo, lítio e rubídio. Então, a primeira afirmação está na letra A, que diz o seguinte: flúor é o elemento mais eletronegativo e o iodo apresenta o maior raio atômico. Referente ao flúor, está correto, ele é o elemento mais eletronegativo. Mas quando diz que o iodo apresenta o maior raio atômico, existe aí o iodo e o rubídio apresentam 5 camadas. Então, nós temos dois elementos com quantidades de camadas iguais, e isso não permite logo de cara dizer quem é que tem maior ou menor raio. Nós precisamos aí observar o número atômico. Pelo número de camadas não tem como afirmar, mas observando o número atômico nós temos como fazer essa classificação. Quando dois elementos apresentam o mesmo número de camadas, nós observamos justamente a questão do número de elétrons. Então, no caso, nós temos o rubídio, que tem 37 elétrons, distribuídos nessas 5 camadas. Então, ele vai ter 1 elétron na última camada, enquanto o iodo vai apresentar 7 elétrons na última camada. Então, a atração do núcleo com a eletrosfera, camada de valência do iodo, é muito forte. Então, faz com que ele sofra uma contração maior. Enquanto o rubídio vai ter também 5 camadas, porém a força de atração entre núcleo e camada de valência ela é menor, então a contração é menor. Então, nesse caso, dois elementos com o mesmo número de camadas, quem tem maior raio é aquele que tem menor número atômico, e quem tem menor raio é aquele que tem maior número atômico. Então, nesse caso, o iodo apresenta o menor raio atômico, por isso que a letra A ela não está correta. Letra B, rubídio tem a maior energia de ionização e flúor tem a menor energia de ionização. Na verdade, aí nós temos uma troca de informações. O flúor
é o que tem a maior energia de ionização, porque ele tem o menor raio. E o rubídio, ele vai ter a menor energia de ionização, porque ele vai ter o maior raio. Tá? Então, houve uma troca aí de afirmações referente à energia de ionização. Então, está invertida. Rubídio é que tem a maior ou a menor energia de ionização e o flúor tem a maior. Então, letra B também está errada. Letra C, rubídio tem a menor energia de ionização e o iodo apresenta o maior raio atômico. Então, quando ele diz que o rubídio tem a menor energia de ionização, está certo. Mas quando ele diz que o iodo apresenta o maior raio, está errado, porque quem apresenta o maior raio é o rubídio. Lítio e flúor têm os menores raios atômicos e iodo e flúor têm as menores energias de ionização. Então também está errado, porque o iodo e o flúor, por eles apresentarem os menores raios, apresentariam as maiores energias de ionização, tá? E a nossa última afirmação diz: flúor é o elemento mais eletronegativo, correto, e rubídio apresenta o maior raio atômico. Então, a questão de número 3 é a questão que se encontra correta em relação aos elementos químicos que foram apresentados aí. Então, galera, aqui nós finalizamos as 3 questões referentes ao capítulo de número 4 da frente B, abordando as propriedades periódicas 2, eletronegatividade, também a parte de energia de ionização, raio atômico, para nós podermos estar relacionando com aquilo que nós aprendemos durante as nossas aulas. Então, um forte abraço e até a próxima.